E aí, pessoal, prontos mais uma vez para falar de Game of Thrones? Vamos lá? Bora falar da parte 2 da Era dos Heróis. Para começar, vamos fazer uma rápida recapitulação do que a gente já falou. Falamos de duas lendas que surgiram a partir dessa longa noite, que foi um cataclisma, não é? Que se abateu sobre o mundo. A primeira do Azor Ahai, que foi o herói que mergulhou a espada no coração da mulher dele, a Luminífera, não é isso? A espada flamejante. E a segunda lenda, que foi a do herói, que não tem nome, que foi atrás dos filhos da floresta e junto com eles acabou com os outros, as criaturas geladas que traziam a noite, não é isso? E que foi construída a muralha para proteger o mundo dos homens. E hoje a gente vai ter que sair um pouquinho do Westeros e ir lá pro Essos. Claro que a parte mais importante da história acontece no Westeros, mas para a gente entender o que acontece lá, como é que se formaram os 7 reinos, a gente precisa ir lá pro Essos, lá pro leste, para tudo ficar mais claro. Lembra, pessoal, do mundo conhecido de Game of Thrones? À sua esquerda está o Westeros e à sua direita o Essos. Então vamos lá, enquanto o mundo se recuperava do término da longa noite, estava surgindo lá no Essos, lá no leste, uma nova força. E essa força vinha de uma cidade chamada Ghis. Como essa cidade já acabou e foi destruída há muito tempo, ela é chamada de Velha Ghis. Na história atual tem a Nova Ghis, certo? Mas essa força que estava ascendendo depois que acabou a longa noite era a Velha Ghis. A Velha Ghis era liderada por um cara chamado Grasdan o Grande e tinha uma prática velha conhecida nossa aqui do Brasil, a escravidão. A economia deles era baseada na escravidão. Então o Grasdan lutava, escravizava, aumentava seus exércitos e começou a expandir o império dele para as cidades vizinhas. E por século a Velha Ghis reinou sozinha, suprema, sem ninguém para atrapalhar. Mas nada dura para sempre. Lá na península da Baía dos Escravos, entre as montanhas vulcânicas conhecidas como 14 Chamas, surgiu um povo que finalmente deu fim ao reinado da Velha Ghis. Esse povo eram os Valyrianos e a arma deles eram os dragões. É aqui, pessoal, que ficava a Velha Ghis. Old Ghis. Aqui é a Nova Ghis, que atualmente existe, e aqui ficava a Velha Ghis. Aqui do lado, nas 14 Chamas, ficava Valíria. O grande segredo desse povo, que fez com que os Valyrianos se tornassem a maior potência que o mundo já conheceu, eram os dragões. Eles aprenderam a domar os dragões e com isso se tornaram imbatíveis. Os Valyrianos eram um povo meio peculiar, gente. Eles tinham uma beleza que o mundo não conhecia igual. Cabelo louro, prateado, ou dourado, pálido, e olhos em tons de violeta. Não tinha no mundo um povo mais bonito do que os Valyrianos. E além disso, eles tinham o poder dos dragões. Ninguém nunca entendeu por que só os Valyrianos conseguiam ter esse poder sobre os dragões. Eles afirmavam que eram descendentes desses animais. Mas, pelo amor, né? Essa teoria é meio... Eu já tinha falado para vocês que lá no Westeros, os primeiros homens utilizavam um sistema feudal. Mas os Valyrianos, lá no Essos, não tinham reis. Todas as pessoas que possuíam terra, algum tipo de poder, tinham voz de decisão na cidade de Valyria. A história conta sobre 5 grandes guerras que aconteceram entre os Valyrianos e a Velha Ghis. Todas os Valyrianos ganharam. E quando terminou a 5ª, os Valyrianos decidiram que não haveria a 6ª. Eles lutaram e ganharam. Quando a última guerra acabou, os únicos reinos que sobraram da Velha Ghis foram 3 cidades: Astapor, Yunkai e Meereen. Essas são as cidades escravagistas que existem no mundo atual. Astapor é conhecida pelos soldados eunucos, que são muito bem treinados, conhecidos como Imaculados. E aí, pessoal do livro, pessoal do seriado, estão lembrados dos Imaculados e de uma certa Targaryen chamada Daenerys? É isso aí. É de Astapor que vem os Imaculados. Os Valyrianos não eram escravagistas, mas eles aprenderam com esse povo que eles conquistaram essa prática triste.
E aí começaram também a escravizar os povos que estavam em torno deles. E para eles era muito mais fácil, né, gente? Eles tinham dragões. Quem pode contra os dragões? A escravidão acabou sendo uma mão na roda para os valerianos, porque eles tinham uma economia baseada no minério, e muita gente morria nas minas lá de Valíria. Então, morria gente, eles escravizavam, traziam mais gente para as minas. Os valerianos eram excelentes na arte de manipular o minério, e é deles o aço mais famoso da história de Game of Thrones, o aço valeriano. E o crescimento desse império de Valíria vai influenciar, assim, incrivelmente no futuro dos 7 reinos lá do Westeros, vocês vão ver. Quando os valerianos atacavam, é óbvio que alguns eram conquistados, outros fugiam, e o domínio de Valíria acabou chegando até o Mar do Oeste. Vamos dar lá uma olhada no mapa. Vamos lá, gente. Valíria ficava aqui, como eu já mostrei, e eles foram conquistando toda essa terra e chegou até aqui o mar, no oeste. E é aqui no oeste também que os valerianos construíram as 9 cidades livres. Pentos é uma delas, Norvos é outra, mas a mais peculiar e a mais interessante de todas é essa que fica aqui, Braavos. A história de Braavos é peculiar, gente, porque ela foi a única cidade que não foi fundada pelo desejo de Valíria. Ela foi fundada por escravos que conseguiram fugir do domínio dos valerianos. Vários escravos de várias etnias que falavam línguas diferentes e conseguiram fazer de Braavos uma das maiores cidades do mundo conhecido de Game of Thrones. Interessante pensar como escravos que falavam línguas diferentes, tinham culturas diferentes, conseguiram formar uma cidade tão coesa, né? Mas eles tinham em comum o fato de que eles queriam ser livres e a língua, e já que eles tinham sido conquistados pela mesma raça, aprenderam a falar uma língua comum. Mas mesmo assim, eles entraram num acordo. Todos os deuses, todas as religiões, todas as culturas iam ser aceitas na cidade. É por isso que, quem já leu o livro já deve ter percebido, que em Braavos existem todos os templos de todas as religiões. A história de Braavos é muito interessante, gente. E eu peço novamente que quem quiser saber um pouquinho mais, vale a pena, só me pedir que eu grave um vídeo também, ok? Mas voltando para a história, o número de povos que caiu sob o domínio de Valíria, gente, é incontável. Ninguém sabe. Mas tiveram alguns que, por serem mais fortes, conseguiram resistir por séculos ao domínio de Valíria. Entre eles estavam os Rhoynares. E tiveram aqueles que não queriam ser escravos e, por causa disso, fugiam. E um desses povos, alto e de cabelo ruivo, conseguiu escapar de Valíria sem nunca ter sido escravizado. E esse povo são os Ândalos. Sobre os Ândalos, a gente vai falar semana que vem. Fiquem aguardando. Até lá!